Oi, gente. Parece que os filhos do Bolsonaro não vão deixar a gente ter uma pausa aqui, não é? Poder descansar, ou escutar um pouquinho de música, porque agora a Polícia Federal identificou Carlos Bolsonaro como articulador do esquema criminoso de fake news, coisa que a gente praticamente já sabia, mas agora a Polícia Federal parece que está confirmando, né? Nós vamos trazer essa reportagem aqui. A investigação sigilosa é conduzida em inquérito no Supremo Tribunal Federal. Em inquérito sigiloso conduzido pelo STF, a Polícia Federal identificou o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, como um dos articuladores de um esquema criminoso de fake news. Esse é o esquema criminoso de fake news que Bolsonaro queria impedir a investigação, demitindo o Maurício Valeixo, o mesmo Maurício Valeixo que virou pivô da briga entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Só para lembrar, né? Dentro da Polícia Federal não há dúvidas de que Bolsonaro quis exonerar o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, homem de confiança do ministro, porque tinha ciência de que a corporação havia chegado ao seu filho, chamado por ele de 02 e vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Republicano. Vocês podem estar se perguntando, mas por que Moro queria que a família de Bolsonaro fosse investigada? Bem, se você for muito ingênuo, eu vou te explicar. Ele queria que fosse investigada porque ele queria ter uma carta na manga para quando a indicação para o Supremo Tribunal Federal aparecesse, ele jogasse para Bolsonaro, por exemplo, o seguinte: ei, Bolsonaro, vem cá. Você não vai me indicar, não vai indicar esse terrivelmente evangélico para o Supremo, é? Você vai me indicar. Olha o que eu tenho do seu filho, 01, o que eu tenho do 02 e o que eu tenho do 03. Por favor, né? Por favor. Quem vai sou eu. Beleza? Eu não consigo imitar a figura, o Marreco de Maringá, não. Mas, entendeu? Mas era isso. Ele queria ter uma carta na manga para poder, de fato, negociar com Bolsonaro, pressionar Bolsonaro, chantagear Bolsonaro. Não é? Bolsonaro, que não é também flor que se cheire, já percebeu isso e já se livrou da figura, né? Para o presidente tirar Valeixo da direção da PF, poderia abrir caminho para obter informações da investigação do Supremo ou inclusive trocar o grupo de delegados responsáveis pelo caso. Um dos 4 delegados que atuam no inquérito é Igor Romário de Paula, que coordenou a Lava Jato em Curitiba, quando Sérgio Moro, agora ex-ministro da Justiça, era o juiz da operação. Valeixo, diretor da Polícia Federal, demitido por Bolsonaro, foi superintendente da Polícia do Paraná no mesmo período, escalado por Moro para o comando da polícia. Não à toa, sexta-feira, logo após Moro anunciar publicamente sua demissão do Ministério da Justiça, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, determinou que a Polícia Federal mantenha os delegados no caso. Repare, a manutenção dos delegados é justamente para tentar evitar a manipulação da polícia em favor de Bolsonaro, né? O inquérito foi aberto em março do ano passado pelo presidente do STF, Dias Toffoli, para apurar o uso de notícias falsas para ameaçar e caluniar ministros do tribunal, sendo que essas notícias falsas têm sido utilizadas contra um monte de gente. E eles só começaram a investigar o STF, né, quando mexeu com eles. Enquanto estava mexendo com os outros, né? Carlos é investigado sob a suspeita de ser um dos líderes de grupos de que montam notícias falsas e age para intimidar e ameaçar autoridades públicas na internet. A Polícia Federal também investiga a participação de seu irmão, Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL de São Paulo. Esse é o gabinete do ódio, como já foi denunciado pelo Bebiano, pela Joyce Hasselmann, pelo Alexandre Frota, não é? A turma lá que estava próxima e viu a coisa feder, e aí sentiu o cheiro, começou a atingir eles, e aí eles, epa, não, eu não. E começaram a jogar contra isso, né? Mas enquanto beneficiou eles, eles estavam adorando, né? Não vamos esquecer isso, não. O povo acha que a gente esquece, mas a gente não esquece. Após a publicação da reportagem, Carlos compartilhou um texto em rede social acompanhado da seguinte mensagem: esquema criminoso de notícias falsas, o nome em si é uma piada completa, corrupção, tráfico, lavagem, licitações, não. E notaram que nunca falam que notícias seriam essas. É muito mais fácil apontar manipulação feita pela grande mídia. Matéria lixo.
Olha só. O vereador acrescentou: não é necessário esquema de notícia para falar o que penso sobre Drácula, amante, Botafogo, nervosinho, aproveitadores. Eu não vou ler esse Carlos Bolsonaro, não. Né? Para o lugar de Valeixo no comando da polícia, o Bolsonaro escolheu sim Alexandre Ramagem, hoje diretor-geral da ABIN. Ramagem, amigo de Carlos Bolsonaro, é exatamente um dos alvos do inquérito da Polícia Federal que tramita no STF. Ou seja, Bolsonaro escolheu aquele que a Folha já tinha apontado e que era a pessoa indicada para abafar as investigações em relação a ele e usar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal como um instrumento contra seus inimigos políticos. Hoje e pelos próximos meses, enquanto Bolsonaro estiver no poder, a Polícia Federal virou um instrumento nas mãos dos bolsonaristas para atacar os seus inimigos políticos. Não duvidem disso nem por um segundo. Não duvidem disso nem por um segundo. Os dois se aproximaram durante a campanha eleitoral de 2018, quando Ramagem atuou no comando da segurança do então candidato presidencial Bolsonaro após a facada que ele sofreu em Juiz de Fora. Carlos foi quem convenceu o pai a indicá-lo para o lugar de Valeixo. Os dois ficaram ainda mais próximos quando Ramagem teve cargo de assessor especial no Planalto nos primeiros meses de governo. Carlos é apontado como um mentor do chamado Gabinete do Ódio, instalado no Planalto para detratar adversários políticos. Eu vou ligar o ar-condicionado, peraí. Me digam se tá muito barulho o ar-condicionado nos comentários, porque esse pessoal tá esquentando minha cabeça, não tá dando não. Não tá dando não. Não se preocupe não, depois daqui eu vou beber uma água, fazer uns exercícios de relaxamento. Eu vou, porque... ai. Segundo aliados de Moro, ao mesmo tempo que a Polícia Federal avançava sobre o inquérito das fake news, Bolsonaro aumentava a pressão para trocar Valeixo. A exoneração de Valeixo do cargo de diretor-geral da corporação levou Moro a pedir a demissão. Ele acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente na polícia, e era isso que Bolsonaro queria fazer. Só que enquanto ele estava fazendo isso de uma forma que não estava interferindo nos planos de Moro, Moro estava de boas. Quando ele começou a querer interferir nos planos de Moro e interferir nas cartas na manga que Moro queria ter sobre Bolsonaro, Moro disse: não, eu entrei aqui, foi para acumular e aumentar meu poder, não ver meu poder diminuído. E aí ele deu no pé. Sim, ele deu no pé por causa disso. Nos últimos meses, o presidente pediu informações sobre os trabalhos da polícia em reuniões e por telefone de Valeixo. Segundo a Folha apurou, Bolsonaro nunca recebeu dele dados sigilosos. Bolsonaro enviou mensagens no início da manhã de quinta-feira a Moro com um link do site antagonista como notícia sobre o inquérito das fake news, intitulada, isso daqui eu já falei, né? E aí ele falou mais um motivo para troca, e aí tem o resto dos detalhes, né? E aí vocês podem ir lá olhar. Bem, o cerco está aumentando em cima dos membros da família Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro agora foi linkado a milícias de uma forma ainda mais pesada. Carlos Bolsonaro, o pivô da briga entre Bolsonaro e Bebiano, o pivô de várias brigas no governo, agora parece ser um dos pivôs da briga envolvendo Bolsonaro e Sérgio Moro. Ainda vou fazer livros sobre o impacto dos filhos de Bolsonaro na gestão do Bozo, né? E como ele contribuiu para essa confusão enorme, né? Ele, o Carlos Bolsonaro especialmente, mas também os outros filhos de Bolsonaro contribuíram enormemente para essa confusão enorme que nós estamos imersos. Por um lado, gente, é bom. É bom porque a gente está sabendo de tudo isso. Se nós estivéssemos vivendo, ou um dia voltarmos a viver um regime autoritário, vocês podem ter certeza que nada disso seria conhecido. O The Intercept não teria dado furo, a Folha não teria dado furo, e nós não teríamos furos de reportagem para além daquilo que já para além das informações fornecidas diretamente pelo governo federal e pelos poderes da República.
Então tem esse lado bom, pelo menos a gente está sabendo. Agora, vem aquela pergunta incômoda. O que é que vai acontecer? Esse pessoal vai ser punido por tudo isso? Eu não tenho essa resposta. Tudo que eu posso dizer para vocês é que nós, como brasileiros, verdadeiramente patriotas, e não esse patriotismo de furado desse povo, isso daí é a utilização dos símbolos patrióticos de forma hipócrita que esse pessoal faz. Não. Nós, utilizando de um patriotismo real, de defesa dos interesses do país, de defesa de direitos, de defesa da Constituição, nós temos que exigir que essas pessoas sejam punidas. Nós temos que exigir que não mais esse tipo de gente esteja presente e tome tantas decisões envolvendo a coisa pública. Gente que, como o Eduardo, tudo leva a crer, roubou dinheiro público para poder financiar a milícia. Gente que usou dinheiro público para financiar um gabinete do ódio para poder disseminar notícias falsas contra adversários políticos. Gente da pior qualidade. E usar a palavra qualidade é até incômodo, porque é justamente isso que essas pessoas carecem. Carecem de qualquer qualidade. É difícil até indicar assim, eles têm essa qualidade. Talvez a qualidade para produzir o mal, né? Produzir ódios, produzir destruição, né? Produzir conflitos. Talvez seja a única qualidade que esse povo tem. Enfim. E nós temos que lutar com as armas que nós temos, com as redes sociais, com os canais no YouTube, com a mídia alternativa, a mídia corporativa, quando ela está divulgando e está realizando o trabalho dela, tem que ser elogiada. Quando ela age mal, quando ela contribui para a destruição do país, quando ela contribui com a agenda antipovo, como a Globo e tantos jornais corporativos tantas vezes fizeram, nós vamos criticar. Nós temos esse papel, gente. Se vocês, todos, usarem o poder que vocês têm, nós podemos sim encaminhar em outra direção. Não vai ser fácil não, mas é possível. Para a gente não ter que lidar com isso pelos próximos anos. Acho que por esse ano e pelo próximo a gente ainda vai ter que lidar. Mas tomara que em 2022, se for no mais tardar em 2022, tomara que seja antes, mas se for no mais tardar em 2022, que a gente possa, de uma vez por todas, se ver livre desse lado terrível da política brasileira. Enfim, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo.